Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Nesta noite eu quero deixar com um versículo da palavra do Senhor para nossos corações. A palavra do Senhor nesta noite, a qual o Senhor nos dá o tema dessa campanha, Ezequiel 2, versículo, vamos ler, aleluia, o 5, o 6, aleluia, e o 7 nessa noite, a qual o Senhor nos dá. Aqui a Bíblia fala, na epíloga do texto, fala sobre a vocação de Ezequiel e a visão do rolo de um livro. A Bíblia vai dizer que Ezequiel ele tem uma visão e ele vê um rolo. Aleluia, Jesus. Ele vê um rolo de um livro. Aleluia, Jesus. E Deus vai falar sobre a vocação do profeta Ezequiel. E nessa visão, Ezequiel ele tem um chamado muito grande e Deus dá uma visão para ele. Então Deus chama Ezequiel e manda para que ele se coloque de pé. Aleluia, Jesus. Então Deus falará com o profeta. Aleluia, Jesus. A gente pode ver em algumas passagens, como em Jeremias, e quando Deus chama Jeremias também, Deus manda Jeremias se colocar de pé. Deus fala a Jeremias, levanta, e logo em seguida Jeremias desce. Aleluia, o segredo de nós receber a vitória é descer. Aleluia, Jesus, descer a casa do oleiro. Deus chama Jeremias e manda ele descer. Mas antes de Deus mandar Jeremias descer, Deus manda Jeremias se levantar, ou seja, levanta e desce. E aqui no livro do profeta Ezequiel, Deus, aleluia, ele dá uma visão para Ezequiel. E logo em seguida ele fala, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Ou seja, Deus quer que nos coloquemos de pé. Deus quer que nós nos levantemos, aleluia, para o melhor de Deus acontecer na nossa vida. Deus quer que nós cada dia nos colocamos de pé, ou seja, nós vamos de encontro ao nosso milagre. A Bíblia fala de uma mulher que sofria há 12 anos com fluxo de sangue. Ela não ficou parada em nenhum momento. A Bíblia diz que quando ela acabou todo o seu dinheiro, então ela vai ao encontro de Jesus. A Bíblia fala que aquela mulher tinha batido em várias portas. Quando a medicina diz não, então ela foi procurar o médico dos médicos, o Senhor Jesus Cristo. Então, ainda que nós batemos em muitas portas, e todas essas portas estão fechadas e continuam fechadas, mas uma porta que vai estar sempre aberta, aleluia, a última porta. É a porta que muitas vezes nós salvamos no final de tudo, a porta que muitas vezes nós deixamos para bater por último, aleluia, quando tudo está perdido. Aleluia, então a gente bate nessa porta. E essa mulher já tinha ido e já tinha usado todos os seus recursos, aleluia, e não obteve milagre algum. Mas naquele dia que aquela mulher bateu na porta, a porta do Senhor Jesus, a Bíblia fala que ela saiu de casa dizendo, olha, se eu somente tocar, eu serei curada. E a Bíblia diz que aquela mulher rompeu a multidão ao ponto dela ir por baixo. Por quê? Porque pela lei de Moisés, se alguém ouvisse ela, ela poderia ser morta, apedrejada. Aquela mulher era uma mulher considerada impura, ou seja, imunda. A mulher no seu período menstrual, ela não poderia fazer muita coisa. Ela não poderia tocar em ninguém. Pela lei, não poderia tocar em nada, muito menos no Senhor Jesus. Mas aquela mulher, ela rompeu toda a multidão. Aquela mulher foi em encontro do milagre. Então, muitas vezes nós precisamos sair do nosso acomodismo, sair da zona de conforto, sair daquela situação, sair do fundo do poço, aleluia, para ir de encontro ao nosso milagre, aleluia, Jesus. Então, aquela mulher, ela rompe a multidão, ela vai ao encontro. E a Bíblia diz que quando ela toca, ela sente, aleluia, que algo acontece naquele momento. E Deus, aleluia, lá do céu também, aleluia, logo, aleluia, operou um milagre na vida daquela mulher através do seu Filho, Jesus Cristo. Porque Jesus olhou para os discípulos e disse, olha, alguém me tocou. Então Jesus, ele sabe quem toca nele. Jesus, ele sabe até onde vai a sua dor. Jesus sabe até onde as nossas forças, aleluia, aleluia, acaba, aleluia. Então aquele momento que não temos mais força, que encontramos em situações difíceis, então vamos ao encontro de Jesus. Aquela mulher não tem mais força, ela vai por baixo. Quando ela toca em Jesus, Jesus vai para o discípulo e fala, alguém me tocou. E o discípulo, ninguém tocou, mestre.
A multidão te oprime, o Senhor fala, alguém te tocou? Não tem como alguém me tocar. É a multidão, ele diz, não, alguém me tocou. E Jesus insistia, e os discípulos também insistiam em dizer para Jesus que não era nada, que não era ninguém. Ou seja, muitas vezes alguém vai, aleluia, incomodar com a nossa dor. Outra vez alguém vai ignorar também a nossa dor. Então a multidão não se preocupou, aqueles discípulos não se preocupou com aquela mulher, eu creio que nem viram ela. Aleluia, Jesus, ou seja, ela estava humilhada, ela estava por baixo. Quando você está por baixo, está humilhado, ninguém te nota, ninguém te vê. Aleluia, ninguém via aquela mulher, mas Jesus viu. Aleluia, ao ponto de Jesus dizer, alguém me tocou. Aleluia. Então quando Jesus pergunta mais uma vez, alguém me tocou, aquela mulher sentiu medo, porque ela sabia que pela lei ela não poderia nem estar ali, muito menos tocar em Jesus. Aleluia, Jesus santo, ela pecadora. Como que pode a pecadora tocar em um santo? Jamais, isso não existe. Ali a lei não permite, aleluia. Então aquela mulher, o desespero daquela mulher foi tão grande, mas a fé dela junto com o desespero, ao ponto dela tocar no mestre, ela arriscar a vida ali. Ela sabia que ela poderia perder a vida, mas ela não havia nada a se fazer. Então ela toca no mestre, o mestre fala, quem me tocou? Aí então ela chega e fala, fui eu, Senhor. Ele diz, a tua fé te salvou, vai em paz. Glória a Deus. Então se aquela mulher não sai da sua zona, se aquela mulher não sai do teu poço, se aquela mulher não sai daquele problema para ir com Jesus, ela não ia receber o milagre. Então aqui Jesus chama o profeta e fala, olha, se põe de pé, eu quero falar contigo. Aleluia. Então Deus dá algumas ordenanças para Ezequiel, aleluia, e manda ele ir até a casa de Israel, ou seja, era o povo de Deus, era uma nação, aleluia, rebelde, uma nação que distanciou de Deus, e agora Deus levanta um homem por nome Ezequiel. Deus faz Ezequiel passar por grandes aprovações, Deus faz Ezequiel passar por grande choro, aleluia, Jesus. Deus também cessa o choro de Ezequiel, aleluia, Jesus, e manda ele ir pregar para essa nação, a nação de Israel, um povo rebelde. E Deus fala, vai, não temas diante dele, não temas as suas palavras, não temas o que eles vão falar, aleluia, a seu respeito, ou sobre você, ou até sobre mim. Não temas, eu sou contigo. Levanta, vai, aleluia, diga para eles, diga toda a verdade, não esconda nada. Fala que eles são mesmo casa rebelde, fala que eles são mesmo bando de escorpiões, mas não tenha medo, não tenha medo não, eu sou com você, vai de encontro, mas pregue a minha palavra, tu é profeta, aleluia. Então o versículo 6, na qual nós lemos, que diz assim, tu, ó filho do homem, não os temas, nem temas as suas palavras, ainda que sejam sarças e espinhos para contigo, e tu habites em escorpiões, não temas as suas palavras, nem te assuste com o rosto deles, porque são casa rebelde. Então Deus já estava dizendo tudo, não tem por que você temer, eu estou dizendo para você o que você vai fazer, e por acaso se eles fizerem alguma coisa contra você, não tema, eu sou contigo. Eles são mesmo casa rebelde. Então Deus estava dizendo da maneira que Ezequiel devia ir até o povo. Deus já tinha alertado Ezequiel, já tinha, aleluia, colocado no coração de Ezequiel, olha, eu sei que muitos deles vão te afrontar, muitos vão até te apedrejar, porque são isso que eles são, casa rebelde, mas não temas. Ou seja, Deus fala conosco nessa noite, não temas, pregue a palavra. Aleluia, Jesus, Deus é conosco, Deus está aqui. Aleluia, ainda que eles sejam sarças e escorpiões, ainda que muitos venham nos afrontar, mas temos que continuar de pé pregando a palavra, dizendo o que Deus fez na nossa vida. Aleluia, Jesus. Aleluia. Então Jesus está dizendo, aleluia, versículo 7, mas tu lhe dirás as minhas palavras, que ouça, que deixe de ouvir, pois são casa rebelde. Então Deus mais uma vez está falando com o profeta, olha, você vai, diga as minhas palavras para eles, que eles ouçam, que eles deixem de ouvir, mas continua dizendo, glória a Deus, aleluia, para eles se converterem, diga para eles deixar a idolatria, diga para eles deixar o pecado, diga para eles deixar a fornicação, o adultério, diga para eles, aleluia, que ainda tem chance de eu os perdoar, mas você precisa alertar, dizer, aleluia, que eles estão ferindo o meu coração, que eles estão ferindo, aleluia, o Espírito Santo com seus adultérios, com seus pecados. Então Jeremias, aleluia, vai, Ezequiel vai, prega a palavra, aleluia, Jesus, mas o povo não quer nada com Deus, o povo é um coração endurecido, o povo é um povo rebelde, o povo é um povo, aleluia, que só pensa nos seus deleitos, é um povo que só pensa, aleluia,
em ganhar dinheiro, em ferir o seu próximo, em saquear as viúvas, os órfãos, eles não cuidam. E os mandamentos de Deus é mais importante para o povo do livro de Gênesis até o 5º livro, Pentateuco, que é de Moisés, que vai falar que Deus mais manda ter cuidado com os órfãos, com as viúvas. São pessoas que precisam da nossa ajuda, são pessoas que precisam, aleluia, da ajuda de Deus. E que a gente precisa ter paciência com essas pessoas, porque já viveu uma vida, aleluia, Jesus, aleluia, agora está quase, aleluia, chegando ao seu final, e a gente precisa melhorar os caminhos deles, precisa cuidar para que Deus venha multiplicar os anos de vida, mas a gente vê que muito pouco as pessoas estão se preocupando, aleluia, Jesus, e muitos estão perdendo a vida, aleluia, muitos estão indo antes do tempo, porque não tem os cuidados, porque não tem a palavra, porque não escuta, porque não tem quem pregue, não tem quem cuide. Além quando tem perna, tem braço, até vai na igreja, no momento que ele cai em um leito de hospital, em uma cadeira de roda, ninguém mais quer abraçar, ninguém mais quer cuidar. Além quando ele pode andar sozinho, a igreja abraça, o povo abraça, mas no momento que ele não consegue mais andar, porque as pernas já estão fracas, porque a tontura vem a cegueira, então o povo afasta, o povo esquece, aleluia. Mas o povo que abraçou aquele irmão na mocidade, quando chega no final da vida dele, ali na idade, a igreja não abraça, o povo não abraça, o povo não cuida, não se esforça para ajudar. Além de quando você está na igreja, na presença de Deus, quando você está cuidando, você está ajudando, aleluia, todo mundo te abraça, mas no momento que você precisa de um abraço, você não encontra, você não é ajudado. Aleluia, Jesus. Então, as forças se foi. Quando é jovem, a igreja abraça, quando está fazendo alguma coisa, quando é um obreiro excelente, a igreja não quer largar do pé, os irmãos não querem deixar, mas quando ele cai no pecado, a primeira coisa que a igreja faz é virar as costas em vez de abraçar, aleluia, prega a palavra como Ezequiel, mas nunca deixe, aleluia, de amar o seu irmão, por mais situação difícil que ele esteja, por mais vulnerável que ele esteja, mas sempre abraça, corrige sim, mas depois manda, aleluia, Jesus passar o bálsamo sobre ele, aleluia, porque até o cajado do Senhor ele consola, aleluia, Jesus. Então o salmista ele fala, prepara uma mesa na presença dos meus inimigos, aleluia, Jesus. Então você vê o salmista orando, pedindo ao Senhor, aleluia, muitas bênçãos, e também pedindo ao Senhor para que o cajado do Senhor console. Então muitas vezes, aleluia, não abraçamos os irmãos, não pregamos a verdade, porque temos medo, como a irmã Lourdes diz, temos medo que ele vai pensar, como ele vai agir, vai deixar de ser nosso amigo, vai deixar de vir na igreja, não importa se ele não venha, aleluia, talvez ele não venha aqui, mas ele vai em outra. Mais importante é pregar a palavra de Deus. Então, muitas vezes nós estamos, aleluia, deixando de fazer o que Deus manda para fazer a nossa vontade, e as almas não estão vindo, e as pessoas não estão se achegando a Deus, e muitas vidas estão morrendo.